Lamentações 2. Como cobriu o Senhor a filha de Sião com uma nuvem em sua fúria, e arremessou desde o céu para a terra a beleza de Israel, e não lembrou-se do escabelo de seus pés no dia da sua fúria. O Senhor devorou todas as habitações de Jacó, e não teve compaixão. Ele abateu em sua ira as fortificações da filha de Judá. Ele as derrubou ao chão. Ele poluiu o reino e os seus príncipes. Em sua ira feroz, ele cortou todo o chifre de Israel. Retirou a sua mão direita de perante o inimigo e queimou contra Jacó um fogo flamejante, o qual devora em redor. Ele retesou o seu arco como um inimigo. Ele levantou a sua mão direita como um adversário e matou tudo o que era agradável aos olhos. No tabernáculo da filha de Sião, ele derramou a sua fúria como fogo. O Senhor foi como um inimigo. Ele tragou Israel. Ele tragou todos os seus palácios. Ele destruiu as suas fortificações e aumentou na filha de Judá o pranto e o lamento. E ele violentamente removeu o seu tabernáculo, como se fosse um jardim. Ele destruiu o lugar da sua assembleia. O Senhor fez as festas solenes e os shabates esquecidos em Sião, e desprezou na indignação da sua fúria o rei e o sacerdote. O Senhor desprezou o seu altar. Ele detestou o seu santuário. Ele entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus palácios. Eles fizeram um barulho na casa do Senhor, como no dia de uma festa solene. O Senhor intentou destruir o muro da filha de Sião. Ele estendeu um cordão. Ele não retirou a sua mão da destruição. Portanto, ele fez lamentar o muro e a parede. Eles definharam juntamente. Os seus portões afundaram ao chão. Ele destruiu e quebrou as suas barras, o seu rei e os príncipes. Então, no meio dos gentios, a lei não existe mais. Os seus profetas também não encontraram visão do Senhor. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão e ficam em silêncio. Eles lançaram pó sobre as suas cabeças. Cingiram-se de pano de saco as virgens de Jerusalém. Inclinam as suas cabeças ao chão. Os meus olhos falham com lágrimas, minhas entranhas estão atribuladas, meu fígado está derramado sobre a terra pela destruição da filha do meu povo, porque as crianças e o que estão amamentando desmaiam nas ruas da cidade. Eles dizem para suas mães: onde está o trigo e o vinho? Quando eles desmaiaram, como os feridos da cidade. Quando eles desmaiaram como os feridos nas ruas da cidade. Quando as suas almas foram derramadas no seio das suas mães. Que coisa deverei tomar para testemunhar por ti? A que coisa assemelhar-te-ei, ó filha de Jerusalém? A que comparar-te-ei para que eu possa te confortar, ó virgem filha de Sião? Pois a tua violação é grande como o mar. Quem pode curar-te? Teus profetas viram coisas vãs e tolas para ti. E eles não descobriram a tua iniquidade para remover o teu cativeiro. Porém viram para ti falsos fardos e causas de banimento. Todos os que passam batem palmas, eles assobiam e meneiam as suas cabeças para a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que os homens chamam de a perfeição, da beleza, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abriram as suas bocas contra ti. Eles assobiam e rangem os dentes. Eles dizem: nós a engolimos. Certamente este é o dia que nós desejávamos. Nós o encontramos e nós o vimos.
O Senhor fez aquilo que tinha planejado. Ele cumpriu a palavra que ordenou nos tempos antigos. Ele abateu e não teve compaixão. E ele fez o teu inimigo regozijar-se sobre ti. Ele estabeleceu o chifre de seus adversários. O seu coração clamou ao Senhor. Ó muro da filha de Sião, desçam as lágrimas como um rio, dia e noite. Não te des repouso, nem deixes a menina dos teus olhos cessar. Levanta-te. Clama à noite, no início das vigílias, derrama o seu coração. Como água perante a face do Senhor, ergue as tuas mãos para eles pela vida de teus filhos pequenos, que desmaiam de fome no alto de cada rua. Contempla ao Senhor e considera a quem fizeste isso. Deverão as mulheres comer o fruto do seu ventre, as crianças de colo? Deverão o sacerdote e o profeta serem mortos no santuário do Senhor? O jovem e o velho deitam-se no chão nas ruas. As minhas virgens e os meus jovens caíram pela espada. Tu os mataste no dia da tua fúria, tu os mataste, e não tiveste misericórdia. Tu convocaste, como em um dia solene, os meus terrores por todos os lados, para que no dia da fúria do Senhor ninguém escapasse, e nem restasse. Aqueles que eu protegi e criei, o meu inimigo os consumiu. Lamentações 3. Eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Ele me guiou e me trouxe para a escuridão, mas não para a luz. Certamente contra mim ele se virou. Ele vira a sua mão contra mim todo dia. Minha carne e a minha pele ele envelheceu. Ele quebrou os meus ossos. Ele construiu contra mim e me cercou de fel e trabalho. Ele me estabeleceu em lugares escuros, como aqueles que estão mortos há muito tempo. Ele me cercou com uma sebe, de modo que não posso escapar. Ele tornou pesada a minha corrente. Também, quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ele cercou os meus caminhos com pedra talhada. Ele tentou os meus caminhos tortuosos. Ele tornou os meus caminhos tortuosos. Ele foi para mim como um urso na emboscada e como um leão em lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e me rasgou em pedaços. Ele tornou-me em desolação. Ele retesou o seu arco e colocou-me como um alvo para a flecha. Ele fez as flechas da sua aljava entrarem em meus rins. Eu fui um escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Ele encheu-me de amargura. Ele embebedou-me com absinto. Ele também quebrou os meus dentes com pedras de cascalho e cobriu-me com cinzas. E tu removeste a minha alma para muito longe da paz. Eu esqueci a prosperidade. E eu disse, minha força e minha esperança estão perecidas por causa do Senhor. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Isto eu recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção. Diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. Ele senta-se sozinho e permanece em silêncio, porque ele o carrega sobre si. Ele coloca no pó a sua boca, para que assim possa haver esperança. Ele dá a sua face para aquele que o golpeia. Ele está repleto de reprovação, pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Embora ele cause tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias.
Pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esmagar sob os pés todos os prisioneiros da terra, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem em sua causa, isso o Senhor não aprova. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o ordenou? Da boca do Altíssimo não procedem o mal e o bem? Portanto, do que reclama um homem vivente da punição pelos seus pecados? Vamos buscar e experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Vamos erguer o nosso coração juntamente com as nossas mãos a Deus nos céus. Nós transgredimos e nos rebelamos. Tu não perdoaste. Tu te cobriste com fúria e nos perseguiste. Tu nos mataste e não tiveste misericórdia. Tu nos cobriste. Tu te cobriste com uma nuvem para que a nossa oração não passasse. Tu não fizeste como escória ou refúgio no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram as suas bocas contra nós. Temor e armadilha nos sobrevieram, desolação e destruição. Dos meus olhos descem rios de água, por causa da destruição da filha do meu povo. O meu olho goteja e não cessa, sem qualquer intervalo, até que o Senhor olhe para baixo e contemple e deixe o céu. O meu olho afetou o meu coração, por causa de todas as filhas da minha cidade. Os meus inimigos me perseguiram dolorosamente, como a um pássaro sem causa. Eles cortaram a minha vida dentro da masmorra e lançaram uma pedra sobre mim. Águas fluíram sobre minha cabeça. Então eu disse: estou cortado. Eu invoquei o teu nome, ó Senhor, de dentro da profunda masmorra. Tu ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu respirar, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que eu te invoquei. Tu disseste: não temas. Ó Senhor, tu pleiteaste as causas da minha alma. Tu remiste a minha vida. Ó Senhor, tu viste o meu erro. Julga tu a minha causa. Tu viste toda a sua vingança e tudo o que imaginaram contra mim. Tu ouviste a sua desonra, ó Senhor, e tudo o que imaginaram contra mim, os lábios daqueles que se levantaram contra mim, e os seus planos contra mim todos os dias. Observa o seu assentar e o seu levantar, eu sou a sua música. Retribuí-lhes uma recompensa, ó Senhor, de acordo com a obra das suas mãos. Dá-lhes tristeza de coração, tua maldição sobre eles. Na tua ira persegue-os e destrói-os abaixo dos céus do Senhor. Lamentações 4. Como o ouro tornou-se turvo. Como está o mais fino ouro modificado. As pedras do santuário estão despejadas no alto de cada rua. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao fino ouro, como eles são estimados como jarros de barro. O trabalho das mãos do oleiro. Até os monstros marinhos estendem o seio. Eles dão de mamar às suas crias. A filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua da criança que ainda mama adere-se ao céu da boca por causa da sede. As crianças pedem pão, e nenhum homem o parte para elas. Aqueles que se alimentavam delicadamente estão desolados nas ruas. Aqueles que foram criados usando carmesim abraçam estercos. Pois a punição da iniquidade da filha do meu povo é maior do que a punição do pecado de Sodoma, que foi destruída como em um momento, e nenhuma mão sobre ela permaneceu. Os seus nazireus eram mais puros do que a neve. Eles eram mais brancos do que o leite, e os seus corpos mais honrados do que rubis. O seu polimento era de safira, o seu semblante mais negro do que um carvão. Eles não são reconhecidos nas ruas. A sua pele adere-se aos seus ossos, está murcha e torna-se semelhante a uma vara. Aqueles que são mortos pela espada são melhores do que aqueles que são mortos pela fome, pois estes definham, atingidos pela falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram os próprios filhos. Elas foram a sua carne na destruição.
da filha do meu povo. O Senhor completou a sua fúria, ele derramou a sua ira violenta e acendeu um fogo em Sião. E isto devorou as suas fundações. Os reis da terra e todos os habitantes do mundo não acreditavam que o adversário e o inimigo adentrariam os portões de Jerusalém, por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Eles perambularam como homens cegos nas ruas. Eles poluíram-se com sangue, para que os homens não tocassem as suas vestes. Gritavam-lhes: afastai-vos, é impuro. Afastai-vos, afastai-vos, não toqueis. Quando eles fugiram e andaram errantes, disseram entre os pagãos: eles não mais morarão ali. A fúria do Senhor os dividiu, ele não mais os estimará. Eles não respeitaram as pessoas dos sacerdotes. Eles não favoreceram os anciãos. Quanto a nós, os nossos olhos até agora falharam por causa de nosso vão exílio, de nosso vão auxílio, em nossa vigília. Esperamos por uma nação que não pôde nos salvar. Eles procuram os nossos passos, e nós não podemos ir nas nossas ruas. Nosso fim está próximo, nossos dias estão consumados, pois o nosso fim é chegado. Nossos perseguidores são mais ligeiros do que as águias do céu. Eles nos perseguem sobre os montes. Eles preparam uma emboscada para nós no deserto. O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi tomado nas suas covas, de quem nós dissemos: sob a sua sombra, nós viveremos entre os pagãos. Regozije-se e alegre-se, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice também há de passar e chegar a ti. Tu estarás embriagada e te desnudarás. A punição de tua iniquidade está consumada, ó filha de Sião. Ele não mais te carregará para o cativeiro, ele visitará a tua iniquidade, ó filha de Edom. Ele descobrirá os teus pecados. Lamentações 5. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sobreveio, considera e contempla a nossa desonra. A nossa herança foi passada aos estrangeiros, e as nossas casas aos forasteiros. Nós somos órfãos e sem pais. Somos órfãos e sem pai. Nossas mães são como viúvas. Nós bebemos a nossa água por dinheiro. Nossa madeira é vendida para nós. Nossos pescoços estão sob perseguição. Nós trabalhamos e não temos descanso. Nós demos a mão aos egípcios e aos assírios para estarem satisfeitos com o pão. Nossos pais pecaram e não mais existem, e nós carregamos as suas iniquidades. Servos governaram sobre nós, não há ninguém que nos livre das suas mãos. Nós obtemos o nosso pão com o risco de nossas vidas, por causa da espada do deserto. A nossa pele estava negra como um forno, por causa da fome terrível. Eles violentaram as mulheres em Sião e as donzelas nas cidades de Judá. Os príncipes são enforcados pelas suas mãos, as faces dos anciãos não foram honradas. Eles levaram os homens jovens para moer, e as crianças caíram sob a madeira. Os anciãos cessaram de ir ao portão, os homens jovens da sua música. A alegria do nosso coração cessou. A nossa dança foi transformada em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso nosso coração está fraco, por causa dessas coisas os nossos olhos estão turvos. Por causa da montanha de Sião, que está desolada, as raposas caminham sobre ela. Tu, ó Senhor, permaneces para sempre, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueces de nós para sempre e nos abandonas por tempo tão prolongado? Faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos, mas tu nos rejeitaste completamente. Tu estás muito furioso contra nós. Ezequiel 1. Ora,
Sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. A mão do Senhor estava ali sobre ele. E eu olhei, e eis que vi um redemoinho de vento. Vi que um redemoinho de vento veio do norte. Uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele. E saía do seu meio, como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Também, saído do seu meio, veio a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces. Cada um tinha 4 asas, e os seus pés eram pés retos. E a sola dos seus pés era como a sola do pé de um bezerro. E eles cintilavam como a cor de bronze polido, e tinha as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados. E as 4 tinham suas faces e suas asas. Suas asas estavam unidas uma à outra. Elas não se viravam quando iam, e ia cada uma reto para a frente. Quanto à semelhança de suas faces, as 4 tinham a face de um homem, e a face de um leão do lado direito, e as 4 tinham a face de um boi do lado esquerdo, e as 4 também tinham face de uma águia. Assim eram as suas faces, e suas asas estavam esticadas para cima. As 2 asas de cada uma eram unidas uma à outra, e 2 cobriam seus corpos. E elas seguiam reto, em frente. Para onde o Espírito havia de ir, elas iam, e elas não se viravam quando iam. Quanto à semelhança das criaturas viventes, sua aparência era como a de carvões em brasas de fogo, e como a aparência de lâmpadas, que ia para cima e para baixo entre as criaturas viventes. E o fogo era brilhante, e o fogo saía adiante em relâmpagos. E do fogo saíam adiante em relâmpagos. E as criaturas viventes corriam e voltavam, como a aparência de um clarão de relâmpago. Agora, enquanto eu contemplava as criaturas viventes, eis uma roda sobre a terra, junto às criaturas viventes, com suas 4 faces. A aparência das rodas e da obra. Agora, enquanto eu contemplava as criaturas viventes, eis uma roda sobre a terra junto às criaturas viventes, com suas 4 faces. A aparência das rodas e de sua obra era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma semelhança, e a sua aparência e a sua obra eram como se houvesse uma roda no meio de uma roda. Quando elas iam sobre seus 4 lados, e eles não se viravam quando iam. Quanto aos seus aros, eram tão altos que eram beduínos, e seus aros eram cheios de olhos ao redor das 4. E quando as criaturas viventes iam, as rodas iam junto a elas. E quando as criaturas viventes eram levantadas da terra, as 4 eram levantadas. Onde quer que o Espírito fosse, elas iam. Lá estava o seu Espírito para ir, e as rodas eram levantadas de fronte delas. Porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Quando aqueles iam, estas iam. E quando aquelas paravam, estas paravam. E quando aqueles eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas de fronte delas. Porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. E a semelhança do firmamento sobre as cabeças da criatura vivente era como a cor de um terrível cristal, estendido por cima, sobre suas cabeças.
e debaixo do firmamento estavam as suas asas retas, uma em direção à outra. Cada uma tinha duas, que lhes cobriam deste lado, e cada uma tinha duas que cobriam daquele lado de seus corpos. E enquanto elas iam, eu ouvi o barulho das suas asas, como o barulho de grandes águas, como a voz do Todo-Poderoso, uma voz de discurso, como o barulho de um exército. Quando elas paravam, elas abaixavam as suas asas, e quando uma voz do firmamento que estava por cima das suas cabeças, e houve uma voz do firmamento que estava por cima das suas cabeças, quando elas pararam e abaixaram suas asas, e sobre o firmamento que estava sobre suas cabeças havia a semelhança de um trono, como a aparência de uma pedra de safira, e sobre a semelhança do trono estava uma semelhança como a aparência de um homem sobre ele, e eu vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo por dentro dele ao redor, desde a aparência dos seus lombos para cima e desde a aparência dos seus lombos para baixo. Eu vi, como se fossem uma aparência de fogo, e ela tinha um brilho ao redor, como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva. Assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre minha face, e ouvi uma voz que falou. Ezequiel 2. E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os seus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Elas e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre tua boca e come o que eu te dou. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele acendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E o escrito ali eram lamentos, e lutos, e ais. Ezequiel 3. Além disso, ele me disse: Filho do homem, come o que tu encontrares. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Assim, eu abri a minha boca, e ele me fez comer aquele rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu o comi. Era na minha boca como o mel para a doçura. E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitas pessoas que falam estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouvirão, pois todos da casa de Israel são imprudentes, e todos duros de coração. Eis que eu tenho feito a tua face forte contra a face deles, e a tua testa forte contra a testa deles, como um diamante mais duro do que a pedra. Fiz a tua testa, não os temas, nem te assustes
com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Além disso, ele me disse: Filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com teus ouvidos. E vai, chegue-se aqueles do cativeiro, os filhos do teu povo, e fala a eles e lhes diga: Assim diz o Senhor Deus. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Então o Espírito me tomou, e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande correria, dizendo: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Eu ouvi também um barulho das asas das criaturas viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte delas, e o barulho de grande correria. Então o Espírito me levantou e me levou embora, e eu me fui em amargura. No calor do meu espírito, porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Então eu vim até aqueles do cativeiro em Tel Abib, que habitavam junto ao rio Quebar, e eu me assentei onde eles se sentavam, e permaneci lá atônito entre eles por 7 dias. E sucedeu ao fim de 7 dias que as palavras do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca, e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso: Tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso, e ele não se afastar da sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Novamente, quando um homem justo, se afastar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma peça de tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o avisaste. Ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas. Mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e ele me disse: Levanta-te, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então levantei-me e fui adiante para dentro da planície. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre a minha face. Então o Espírito entrou em mim e me pôs sobre meus pés. Falou comigo e me disse: Vai, encerra-te dentro da tua casa, mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles, e eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo, e não sejas para ele um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde. Ezequiel 4. Tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti, e grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém. E põe um cerco contra ela, e edifica um forte contra ela, e molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela, e põe arietes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade
da casa de Israel sobre ele, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele. Tu suportarás suas iniquidades, porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com o número dos dias, 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando os tiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias. E eu tenho designado para ti um dia por cada ano. Portanto, coloca a tua face em direção ao cerco de Jerusalém, e o teu braço estará descoberto, e tu profetizarás contra ela. E eis que coloqueis faixas sobre ti, que tu não te virarás de um lado para o outro, até que tenhas terminado os dias do teu cerco. Toma também para ti trigo e cevada, e feijão e lentilhas, e painço e pelos, e coloca-os em uma vasilha. Faze-te o pão, de acordo com o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias, tu comerás disso. E o teu alimento que comerás será do peso de 20 shequels por dia. De tempo em tempo tu a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E tu o comerás com bolos de cevada, e os cozinhará com o esterco que sai do homem à vista deles. E o Senhor disse: Assim mesmo comerão os filhos de Israel o seu pão contaminado entre os gentios, para onde os lançarei. Então eu disse: Senhor Deus, eis que a minha alma não tem sido poluída, porque desde a minha juventude até agora não comi daquilo que morre por si mesmo, ou que é rasgado em pedaços, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: Eis que dei-te esterco de vacas em lugar do esterco de homem, e tu prepararás o teu pão com ele. Além disso, ele me disse: Filho do homem, eis que eu quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e eles comerão o pão por peso, e com cuidado, e a água beberão, por medida e com espanto, para que eles tenham falta de pão e de água, e se espantem uns com os outros, e se consumam por suas iniquidades. Ezequiel 5. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada, toma uma navalha de barbeiro, e faze-a passar sobre a tua cabeça e sobre a tua barba. Então toma uma balança de pesar e divide o cabelo. Tu queimarás com fogo uma terça parte no meio da cidade, quando os dias do cerco se cumprirem, e tu tomarás uma terça parte e feri-la-ás ao redor com uma faca. E uma terça parte espalharás ao vento. E eu desembainharei uma espada atrás deles. Tu também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás às tuas saias. Então toma deles novamente, e lança-os no meio do fogo, e queima-os no fogo, pois dali sairá um fogo que entrará em toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos em perversidade, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem fizestes de acordo com os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti. E executarei juízos no meio de ti à vista das nações, e eu farei contigo o que nunca fiz, nem voltarei a fazer coisa semelhante por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e eu executarei juízos em ti, e a todos os teus remanescentes. Eu espalhar
espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque tens contaminado o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações. Por isso eu também te diminuirei. Nem meu olho poupará, nem terei pena alguma. Uma terça parte de ti morrerá com a peste, e com fome será consumida no meio de ti. E uma terça parte cairá pela espada ao redor de ti, e eu espalharei uma terça parte a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim minha ira se cumprirá, e eu farei minha fúria descansar sobre eles. E me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado isso no meu zelo. Quando eu tiver cumprido a minha fúria neles. Além disso, eu farei de ti lixo e vergonha entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Então, ele será uma vergonha e um escárnio, uma instrução e um espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar juízos em ti, na ira e na fúria, e com repreensões furiosas, eu, o Senhor, tenho falado isso. Quando eu enviar sobre eles as malignas flechas da fome, que servirão para a destruição deles, e as quais eu enviarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o báculo do pão. Assim eu enviarei sobre vós a fome e animais malignos, e eles te desolarão, e peste e sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, tenho falado isso. Amém.